Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar de Hebreus capítulo 11, verso 1, que é sobre a fé. A gente vai entender um pouquinho aí como que funciona essa questão da fé. Então prepara aí a sua Bíblia, prepara aí o seu caderno, o seu lápis, para a gente estar falando e estudando esse texto aí, que é um texto tão importante da Bíblia, que vai nos conduzir a entender o que é a verdadeira fé, ok? Bom, o chat está aberto, você pode fazer suas perguntas aí. Muito obrigado por você que está conosco aí nessa manhã de domingo. Muito calor, uma manhã quente, né? E a gente vai aproveitar essa manhã quente, com esse calor, para estudar a palavra de Deus, para falar um pouquinho, para aprender um pouquinho sobre ela, ok? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. A gente vai estudar esse versículo aí dentro de uma exegese. A gente vai ver o original, ver como funciona, ver como é tudo isso aí, ok? Essa cortininha que está passando aí atrás é da minha janela, porque não dá para fechar a janela, porque está quente demais hoje, né? Bom, vamos lá então. Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, do meu PPT, como sempre. PPT de sempre, né? Deixa eu abrir ele aqui, para ficar uma visão melhor para nós. Ótimo. Está abrindo aí para nós. Joia. Deixa ele abrir aí direitinho. Pronto. Aí. Então tá aí para nós, natureza da fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. Esse é o tema de hoje. Hebreus capítulo 11, verso 1. A natureza da fé, né? Quero que você entenda que, para a gente fazer uma exegese, a gente tem que trabalhar dentro do texto original. E quando a gente trabalha dentro do texto original, muitas palavras têm vários significados. E o significado a qual a gente escolhe, deixa eu abaixar meu retorno aqui um pouquinho, ele é de acordo com o contexto. A gente tem que fazer toda uma leitura do contexto para a gente entender onde a gente vai encaixar o melhor significado, ok? Vamos pular aqui um pouquinho, então, para a gente começar a falar aí sobre Hebreus capítulo 11. Mas, antes de falar do capítulo 11, a gente tem que entender o pano de fundo de Hebreus, né? Quem foi que escreveu Hebreus? Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, né? Ninguém sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, né? E ela foi escrita e direcionada a uma comunidade de cristãos que muito provavelmente são judeus convertidos, né? E que estavam enfrentando aí uma perseguição e tentação de retornar ao judaísmo, né? Então, o autor da carta busca encorajá-los a continuar perseverando na fé em Jesus Cristo. Ele vai lá e fala com eles, mostra para eles a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, né? Ou seja, a nova aliança ela é superior à antiga, né? E o escritor de Hebreus, no capítulo 10, que a gente vai ver aí um pouco mais para frente, porque o início do 11, na verdade, é uma continuação do capítulo 10, né? A gente vai ver isso aí. Então, eles tentam, o escritor de Hebreus tenta a mostrar para aquele pessoal ali, para aquele povo, para aquela comunidade de cristãos ali, que muito provavelmente eram judeus convertidos, que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, né? Então, a gente entender esse contexto é muito importante, porque para a gente entender o versículo 11, o porquê do versículo 11, né? Então, a gente tem que entender isso aí. Então, vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto a gente pode dividir em duas partes. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é uma parte, e a prova das coisas que não vemos, ok? É um versículo fundamental para a compreensão bíblica da fé. Ele vai nos fornecer aí algumas definições que são concisas e profundas do que significa crermos, né? Crer e explorar esse versículo em detalhes. Nós vamos analisar para entender isso. O que significa crer? O que é fé? Né? É uma definição.
Hebreus capítulo 11, verso 1, ele é uma definição profunda do que é fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? Né? É a prova das coisas que não vemos. O que nós nunca vemos? Né? Então a gente vai entender isso aí um pouco dentro do original, dentro do grego. Eu vou colocar um texto no grego agora para você, que é o texto no original, para a gente estar entendendo isso aí. Nós vamos estudar frase por frase, palavra por palavra, dentro do original, para a gente entender o que o escritor de Hebreus queria passar para nós, ok? A leitura do texto original é o seguinte, eu coloquei para você acima o texto original e coloquei abaixo ele transliterado, ou seja, eu peguei o texto do grego original e transliterei ele de uma forma que você consiga ler, ok? Então a gente vai ler palavra por palavra para você entender isso aí. Então vamos lá, o texto grego ele seria lido da seguinte forma: estin, empisti, elpis homenon, hipostasis, elpissomenon, elexos, pragmontenon ou blepomenon. Então esse é o texto que seria o texto grego citado dentro do original. Ele seria lido dessa forma. E a gente vai encaixar isso aí agora dentro das palavras. Nós vamos estudar cada uma delas aí dentro desse texto, ok? Bom, então a partir de agora a gente começa uma análise exegética desse texto. A primeira palavra que nós temos aí é hora, estim. Essa palavra estim, ela é uma conjunção no início da frase que conecta e mostra para nós uma conexão do versículo anterior, ok? Do argumento anterior, do que o autor estava falando anteriormente, não só de um versículo, mas de um capítulo anterior. Então, o que acontece? A palavra ora, estim, ela é uma conjunção no início do verso 1 de Hebreus, capítulo 11, que faz uma conexão com o que estava sendo dito anteriormente pelo autor. Né? Ele vai introduzir uma explicação ou uma definição do conceito de fé que será explicado no versículo subsequente. Ou seja, no capítulo anterior, ele vai fazer uma explanação, e essa explanação ela só vai ser definida em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, estim, que é a palavra ora, que a raiz grega é estim, é uma conjunção que está no início aí do capítulo 11, do verso 1 de Hebreus. É muito importante você entender isso. É muito importante a gente pegar essa deixa, pegar essa dica de que capítulo 11, verso 1, ele se inicia com uma palavra que faz uma conexão com o capítulo anterior, tá bom? Mas aonde que é que existe essa conexão e por que existe essa conexão, né? Olha só que interessante, para a gente ter uma noção rápida, né? O capítulo 10, o autor fala sobre o sacrifício feito por Jesus. Então você vai pegar lá o capítulo 10 de Hebreus, vai dar uma lida no capítulo 10 de Hebreus para você entender o que o autor está falando, né? Vai mostrar que Jesus se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas para a remissão de todos os pecados, né? Não só de um ou de outro, mas de todos os pecados, né? E o autor vem impulsionando, empurrando, exortando os leitores, né, a aproximarem de Deus com o coração sincero, né, e plena certeza de fé. Isso aí a gente vai ler lá em Hebreus 10, 22. Vamos dar uma lida lá? Hebreus capítulo 10, 22 fala o seguinte, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele está falando aí da questão que Jesus Cristo se deu a si mesmo, né? Que nós temos que nos aproximar dele com o coração sincero e plena certeza de fé. Ok? Hebreus capítulo 10, verso 22. Em seguida, ele nos adverte sobre o perigo de abandonar a fé, ou seja, de voltar às antigas práticas, os antigos costumes. Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31, vai falar isso, vai dar esse alerta, vai advertir esses irmãos lá que queriam voltar para as velhas práticas,
né? E é nesse contexto que o versículo principal do capítulo 10, que é a conexão com o capítulo 11, aparece. Ele surge em meio a esse contexto, né? E o versículo 38, ele fala o seguinte, olha que interessante: todavia o meu justo viverá pela fé. Essa pequena introdução aí, essa pequena frase, todavia o meu justo viverá pela fé, é a mesma frase que foi dita lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque falou a mesma coisa. Vamos dar uma passeada lá? Abacuque, capítulo 2, verso 4. Olha só que interessante. Eu deixei separado aqui para ficar mais fácil. Abacuque 2, 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, finalzinho aí do capítulo 10, que é o verso 38, que é o mais importante, que é o que faz a conexão com o capítulo 11 de Hebreus, ele é uma reprise de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O escritor de Hebreus cita agora Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Né? Ou seja, se você retrocede, é porque você nunca teve uma intimidade, uma comunhão com Jesus, uma experiência com Ele. E o que ele está mostrando, o escritor de Hebreus aqui, para os cristãos, entre aspas, daquela época, é o seguinte: olha, se vocês creem mesmo, têm fé em Jesus, você não retrocede. Você só retrocede se você não ter fé, não acreditar mesmo de verdade que este é o Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, né? Aí agora ele explica para eles qual é a fé verdadeira, né? Então, olha só, se você retrocede, é porque a alma de Cristo nunca teve em você, ou seja, você nunca conheceu Jesus. Porque para conhecer Jesus, você tem que viver em fé, acreditar que um dia ele morreu por nós, mesmo sem vê-lo. Então, agora ele vem e explica isso no verso 11, que é o que nós vamos estudar, palavra por palavra. Então, a palavra estim, no grego, que significa hora, no início do verso 11, no capítulo 11 do verso 1, ele faz essa conexão entre Hebreus 11, 1 e Hebreus 10, 38. Dá uma lida toda no capítulo 10 que você vai entender isso muito melhor. Você vai ver como a mente vai abrir, como você vai ficar mais entendido sobre isso aí, ok? Vamos pular mais um pouquinho, vamos para a segunda palavra que nós vamos analisar, fazer a análise exegética dela, que é uma palavrinha também muito importante, que é a fé. A palavrinha fé, ou a fé, a frase, no grego é em pistis, em pistis. Né? Isso é um artigo definido, a, em, a, o artigo definido, pistis, fé. Então, em, a, que é o artigo definido, que indica que o autor está se referindo a um tipo específico de fé. Então, o autor agora, quando ele usa a palavra a, que é em no grego, e depois pistis, que é fé, o que ele está querendo falar para os leitores dele daquela época? Olha, essa fé que eu estou citando agora é uma fé específica, é uma fé cristã, é uma fé central para a vida do crente. Então, olha só que diferença. Você pode ter fé num tanto de coisa, que é a fé natural. Mas a fé espiritual, que é essa fé que o escritor está falando, que é pistis, que é acompanhada de um artigo definido, que é em, que é a palavrinha a, ele está querendo mostrar para nós o seguinte: olha, deixa eu falar para vocês, a fé que eu estou falando para vocês que vocês têm que ter, que é a fé que vai fazer com que vocês não larguem este Cristo que vocês aceitaram, é uma fé específica, é uma fé cristã, é uma fé central para a vida de um crente, né? E essa palavra pistis, ela carrega com ela algumas ideias. Primeiro, a ideia de confiança, a ideia de convicção, a ideia de crença e a ideia de fidelidade. Então, junta tudo isso aí. Olha como que essa fé é diferente da fé natural. Essa fé, para você ter essa fé concreta, você precisa
confiar, você precisa ser convicto, você precisa ter uma crença e você precisa ser fiel. Né? Não é uma fé comum, uma fé natural, é uma fé espiritual. E essa fé espiritual, para ela ser uma fé concreta, ela tem que carregar com ela, né, essas ideias: confiança, convicção, crença e fidelidade. Né? Não é uma crença intelectual que você tem que ter, mas uma crença a qual existe uma entrega total e confiança total em Deus. Essa é a diferença, né? A diferença é grande de uma fé natural para uma fé espiritual, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende aquela questão: poxa, será que eu acredito mesmo? Né? Lembra lá no início que eu falei que o versículo 1 ele se divide em duas partes? A primeira parte, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Né? É a convicção. Olha para você, o que significa a palavrinha convicção aí, que eu falei para você? Confiança. A palavrinha fé significa confiança, convicção. O escritor de Hebreus vem com ela, convicção de fatos que não se veem. Né? A gente vai entender isso aí um pouquinho. Vamos caminhar aí agora, mais um pouquinho. Vamos lá, vamos falar da palavrinha a certeza. Vou ser bem conciso nela aqui, bem rápido, porque eu vou entrar com a palavra espera primeiro para a gente entender, tá bom? Então, é a certeza, que no grego seria epis omenon hipostasis, né, que é uma expressão crucial para entender a natureza da fé. Então, quando se fala a certeza e se coloca esses termos gregos, ela vem para mostrar para nós o quão é crucial, né, entender a natureza da fé. Ou seja, aquela primeira fé que foi dita, ora, a fé é a certeza, ele vai explicar para nós, através dessas palavrinhas, que essa expressão, né, vai levar você a entender a natureza da verdadeira fé. Né? Vamos pular aqui um pouquinho, vamos falar da questão da espera. Né? Esperamos, a palavra esperamos, eupis homenon, né? Que se refere à esperança cristã, que não é um mero desejo. Então, qual é a sua esperança? A sua esperança, ela não pode ser simplesmente um desejo. Tem que ser muito mais do que isso. Né? Não pode ser somente um desejo, um mero desejo, né? Mas uma expectativa confiante baseada nas promessas de Deus. Então, quais são as promessas de Deus? Qual é a maior promessa de Deus para nós, para mim e para você? É a vida eterna. Então, qual é a nossa maior esperança? É a esperança de uma vida eterna. Tá vendo como que o texto começa a clarear? Como que o texto começa a se expandir? Ora, a fé é a certeza de coisa que nós esperamos. Qual é a certeza que eu tenho que ter? A certeza de uma vida eterna. A certeza de que quando Jesus voltar, eu estarei com ele por uma eternidade, né? Essa esperança, ela é centrada na salvação, na vida eterna e plena, a realização de um reino, do reino de Deus. Então, quando eu pego esse texto e começo a esmiuçar esse texto dentro de um original, dentro de uma exegese, pegando os significados, trazendo para o dia de hoje, trazendo para a nossa realidade, a gente começa a entender o que o escritor de Hebreus queria dizer para eles. Né? Que a fé não é simplesmente, tá bom, eu acredito. Não, é muito mais do que isso. Né? É a certeza, né, de coisas que nós esperamos, né? E a gente viu aí que a palavra esperamos aí agora, que é epispomenon, refere-se a uma esperança cristã, né? Que não é um mero desejo qualquer, né? Mas a expectativa e a confiança que se baseia nas promessas de Deus. E a maior promessa de Deus para nós é a promessa de uma vida eterna. Lembram lá? João capítulo 3, verso 16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que nele tenha fé, para que todo aquele que nele acredita,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a maior esperança do crente, a maior esperança que um crente pode ter, ok? Agora a gente volta um pouquinho com a palavra certeza. Vamos falar um pouquinho da palavra certeza aí, que é hipostasis. Hipostasis é uma palavra grega e complexa. Por que ela é complexa? Porque ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Primeiro, ela pode ser como substância, ela pode ser como fundamento, ela pode ser como realidade, ela pode ser como certeza, ou também como confiança, né? Só que no contexto de Hebreus capítulo 11, verso 1, ela indica que a fé dá substância, realidade ou firme fundamento das coisas que esperamos. Então, a palavrinha fé aí, ou certeza, bem melhor dizendo, em 11, capítulo 11, verso 1, o que ela indica para nós? Ela indica que a fé é uma substância, uma realidade e um firme fundamento das coisas que nós esperamos. Então eu posso falar que a minha fé ela tem substância, eu posso falar que a minha fé ela é real e eu posso falar que ela é firme, né? É isso aí que a fé do cristão tem que ter e tem que ser, né? A fé ela se torna presente de certa forma que aquilo que ainda não vemos concretizado pode se concretizar, né? Ela se baseia sobre a qual nossa esperança se apoia. A sua esperança ela está apoiada em quê? Né? A gente tem que buscar entender isso. A minha esperança ela está apoiada, ela está firmada em quem ou em que. Essa é a diferença. A sua esperança está firmada na sua própria força, a sua esperança está firmada no chefe do seu trabalho, no seu chefe, está firmada onde? Em Cristo, aonde está firmada a sua fé? É isso aí que a gente tem que entender. A nossa esperança, ela é a base sobre a qual a fé, ela é a base sobre a qual a nossa esperança se apoia. Isso aí a gente tem que entender e tem que ficar bem claro para nós, ok? A próxima palavrinha é a prova. É, e a prova. Então, prova. Vamos trabalhar só a palavrinha prova. E a gente não precisa trabalhar. A gente vai trabalhar só a palavra prova, ok? Que é eleguissos. Eleguissos é uma palavra que significa evidência, convicção, argumento convincente, prova. Olha o quanto é forte essa palavra grega, eleguissos. Olha só, ela significa evidência, ela significa prova, ela significa convicção e ela significa argumento convincente. O que o escritor de Hebreus estava falando para eles? Olha, o argumento que eu estou passando para vocês aqui, ele é um argumento convincente, né? Ele é uma convicção, ele é uma evidência, né? É uma evidência, né? E ela surge, e ela sugere que a fé fornece evidência ou convicção das coisas que não vemos com os olhos físicos. A fé que nos permite enxergar a realidade do mundo espiritual e das promessas divinas, mesmo que elas ainda não sejam vistas aos nossos sentidos. Então, a palavrinha prova é uma palavra forte. Elexos. Então, guarda essa palavra. Essa palavra lá na frente pode te beneficiar bastante, ok? Então vamos lá. Das coisas que não vemos. No grego, essas duas palavras aí, essa série de palavras, essa frase aí, essa junção de palavras que se torna frase, é o seguinte: pragmaton ou blepomenon. Essa frase ela enfatiza o caráter invisível do objeto da fé. Então, qual que é o objeto da sua fé? É um objeto invisível. E essa frase no grego, ela deixa isso claro, né? Que o caráter invisível do seu objeto da fé. A fé não se baseia em evidências sensoriais ou em experiências imediatas. Nas palavras de Deus e na confiança em suas promessas. É nisso que se baseia, né? O não vemos não significa que essas coisas não existam, mas que transcende a percepção humana natural. Então vamos entender isso. Palavrinha não vemos.
não significa que ela não existe, porque tudo, antes de se refletir aqui no material, acontece no espiritual. Ela não existe ainda no material, onde seus olhos naturais podem enxergar, mas ela existe no espiritual, onde seus olhos naturais não podem enxergar. Né? Então, por isso que é fé, por isso que é chamado de fé, por isso que é chamado de confiança. Né? Nunca pense que aquilo que seus olhos naturais não estão vendo ainda não existe. Ele existe, só que ele existe no mundo espiritual. E isso vai acontecer quando? No tempo de Deus, não no meu e no seu tempo. No tempo de Deus, ele vai aparecer, ele vai se fazer real aos seus olhos naturais. Ok? Bacana? Vamos pular mais um pouquinho. Vamos falar sobre as implicações práticas da fé. Quando eu pratico a fé, quais são as implicações? Primeiro, a fé vai nos encorajar a perseverar em meio às provações, confiando que Deus está no controle e que suas promessas se cumprirão. Então, quando eu ajo em fé, quando eu ando em fé, eu crio uma coragem, uma força, e essa força que vem de Deus vai mostrar para mim que é Ele que está no controle e que as suas promessas vão se cumprir. Primeira implicação. A segunda implicação, a fé nos motiva a buscar as coisas do alto, a investir no reino de Deus e a viver de acordo com os valores do Evangelho. Então, quando eu ajo em fé, quando eu entendo a fé, ela vai me motivar, ela vai me exortar, ela vai me empurrar, me impulsionar a buscar as coisas que vêm de Deus e a investir tudo aquilo que eu tenho, que eu sei, no reino de Deus e viver de acordo com os valores do Evangelho. Eu não posso largar os valores que o Evangelho me ensinou, que o Evangelho colocou para mim, né? Afinal de contas, o Evangelho é o caminho, é a verdade, é a vida, porque o Evangelho significa boas novas. E as boas novas que eram pregadas na época dos apóstolos é Jesus Cristo, né? A fé nos capacita a testemunhar o amor. Olha que interessante. E, testemunhar o quê? Que amor é esse? O amor do poder de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Então eu tenho que ser testemunha viva do amor de Cristo e do poder de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Então, quando eu ajo em fé, as implicações práticas da minha fé se revelam nesses 3 pontos. E é muito importante que eu e você venhamos entender isso, né? E Hebreus capítulo 11, verso 1, ele nos apresenta uma definição rica, rica e profunda da fé. Ela não é um salto no escuro. A fé não é simplesmente um pulo, um salto no escuro. A fé é muito mais do que isso. É uma confiança, uma convicção das promessas de Deus, uma certeza da realidade invisível do reino, né? A fé ela vem para nos capacitar a viver de acordo com as convicções, né? Mesmo diante das dificuldades e das incertezas da vida. Ela é o fundamento da nossa esperança. Ela é a evidência daquilo que os meus olhos naturais ainda não podem ver. Isso é Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele mostra isso para nós. Ele abre um leque para nós do que é a fé. Ele abriu esse leque para as pessoas a qual o escritor de Hebreus escreveu essa carta, né? As pessoas estavam querendo voltar para velhas práticas e ele vem mostrando que não, que tem que agir em fé, que tem que acreditar, né? Que a nova aliança é bem mais forte do que a velha aliança, que a nova aliança ela vem para confirmar aquilo que o Antigo Testamento vinha falando, que os profetas vinham falando, né? Então, o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele abre a nossa mente para o que é a fé, de como que nós temos que agir, de como que nós temos que praticar essa fé, né? E as implicações de quando nós praticamos essa fé, né? Você possa ter entendido esse texto e que você possa vir a praticar, que você possa vir a colocar em prática a sua fé, né? E que você tenha certeza da sua salvação, que você tenha a certeza de que você está com Cristo, que você conhece Cristo, né? Porque isso é o mais importante.
é isso que você tem que ter de mais importante aí na sua vida, tá bom? Bom, ficamos por aqui hoje, esmiuçamos Hebreus capítulo 11, verso 1. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você possa praticar aí essa verdadeira fé. Dá uma lida em Hebreus, é uma carta muito interessante, uma carta muito gostosa de se ler e que você vai aprender muito em Hebreus, tá bom? Faça a conexão do capítulo 10 com o início do capítulo 11 para sua mente abrir nessa questão de fé, tá bom? Deus abençoe seu dia, abençoe seu domingo, né? Um grande abraço a todos. Até domingo que vem a gente vai continuar falando sobre a fé, tá bom? Deus abençoe seu dia. Até domingo que vem.